Pessoal, eu vou assistir junto com vocês a partir de agora um vídeo do Senado Federal, em que teve falas ali do senador Eduardo Girão, que é do Ceará, lá do Nordeste, e que fez algumas denúncias de um consórcio que está vindo à tona agora, que é a respeito daqueles respiradores, que teve um dinheiro desviado e que pessoas morreram por conta da falta desses equipamentos naquele momento mais delicado que a gente passava na Covid-19 no Brasil. Pois bem, gente, e tudo caiu na paleta do ex-presidente Bolsonaro, vocês lembram? E agora tá vindo à tona. E parece que teve partido petista aí acobertando, governo petista envolvido. Bom, a gente vai tentar entender isso junto com o Eduardo Girão. E depois vai vir o Cleitinho, gente, que parece que falou inclusive em abandonar a política. É o pensamento dele e ele vai rasgar o verbo. Eu não sei se ele não vai tomar alguma punição, inclusive, pelas falas que ele fez ali. Então a gente vai assistir juntos a partir de agora. Já curte, comenta, compartilha muito. Eu vou ler os comentários de vocês depois das falas do Cleitinho, porque elas vão ser bem polêmicas. E então vamos pro vídeo sem enrolação nenhuma, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Uma jornalista, que é colunista do UOL, falando sobre a questão daquele calote da maconha, dos respiradores, que eram para ir para o Nordeste, comprado pelo consórcio Nordeste, e não foram nunca, evaporou quase 50 milhões de reais. Gente, conterrâneo meu morreu por isso. Compraram carro, compraram tudo, menos os respiradores. Aí uma jornalista agora, depois de 2 anos, ela diz o seguinte, que começaram as investigações a trazer nomes graúdos agora, os desvios, né? Tudo que eu dizia lá, quando eu era membro da CPI, tudo que eu alertei. Aí a jornalista vem agora, 2 anos depois, diz o seguinte, olha, abre aspas, essa história dos respiradores do consórcio Nordeste não é nova. Apareceu várias vezes na CPI da Covid-19. Mas na época poderia favorecer o negacionismo do Bolsonaro. Fecha aspas. Ou seja, ela dizendo aqui que não deu a ênfase, que não bateu nesse escândalo de corrupção, porque ia beneficiar o presidente. Ou seja, foi tudo armado. Foi tudo armado para desgastar o governo. Nem a mídia fez o trabalho dela, uma parte dela, claro, tem as exceções, mas pareceu um consórcio de verdade para detonar o governo anterior. Está aqui, um sincericídio de uma jornalista que é colunista do UOL. Como titular dessa CPI, brasileira que nos acompanha, eu denunciei de manhã, de tarde e de noite o calote da maconha e fiz de tudo para que fosse investigado. Na época, não só o UOL, mas parte expressiva da grande mídia ignorou deliberadamente o escândalo, contribuindo para o interesse da maioria dos parlamentares, que era fazer da CPI um mero palanque eleitoreiro por antecipação. Inclusive blindaram os governadores e prefeitos dos escândalos de corrupção. A maioria dos membros da CPI ligados ao PT e partidos aliados fez o tempo todo uma blindagem total, porque os desvios envolviam diretamente os governadores dos estados do Nordeste, com destaque para o coordenador do consórcio, Rui Costa, na época governador da Bahia, e até hoje mantido como ministro da Casa Civil. Foram comprados sem licitação 300 respiradores por 48 milhões de reais e pagos antecipadamente à empresa Rempcare, que tinha tido uma nota fiscal a vida inteira, presidente, e ela era especializada no comércio de produtos à base de maconha. A Polícia Federal descobriu que esse dinheiro foi utilizado, inclusive, para aquisição de veículos de luxo e pagamento de faturas de cartão de crédito. Jamais serviram para os respiradores, que obviamente nunca foram entregues. Um escândalo, um escárnio com o povo nordestino, que eu avisei, eu denunciei, e o Brasil tomou conhecimento, apesar da blindagem. Mas está aí, tudo vindo à tona agora. Eu vou falar aqui de uma forma bem sincera, bem transparente, é o que meu coração está pedindo para falar, há alguns dias, há alguns meses já. Tem muita gente até lá no estado de Minas Gerais, e até com pesquisas me colocando até como candidato a governador, liderando pesquisa lá em Minas Gerais. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para toda a população mineira e do Brasil. Eu vou estudar bem isso esse ano, conversar bem, fechar a porta do meu quarto, orar muito, pedindo a Deus, porque a minha pretensão mesmo, se continuar da forma que está a política, é não disputar a eleição nunca mais na minha vida, é manter meu mandato aqui que eu tenho, que vai mais 6 anos, e parar de disputar a eleição e seguir minha vida, porque assim, cada dia que eu vejo aqui, isso aqui me desanima mais, isso aqui me deixa extremamente ansioso, porque eu não levo desaforo para casa, e o que a gente mais leva é desaforo para casa. Eu vejo algumas pessoas que não entendem nada de política ficar criticando a gente, você só faz barulho, não resolve nada. Vem cá, frequenta isso aqui, Congresso Nacional. Eu tenho mais de 300 projetos aqui protocolados. E só projeto que beneficia a população brasileira. Tudo em favor do povo.
Aí eu tô aqui me matando, me doendo, fazendo de tudo para tentar melhorar a vida das pessoas. Meus projetos não são aprovados. Quando chega em comissão, os caras têm coragem de pedir adiamento deles para 30, 60 dias. Então, assim, como é que faz? Aí, eu vou pular para vir para executivo, para governador, aonde eu vou ter que negociar. Meus valores não são negociáveis, meus amigos. E eu vou ter que negociar com gente que não está nem aí pro povo. Gente que não está nem aí, só está preocupada em negociar para eles, pro bolso deles. Porque eu vejo isso aqui, eu estou vendo isso aqui no executivo. E olha que eu sou oposição. Você sabe o que acabou de acontecer? Eu quero aqui novamente aqui valorizar, presidente, os 3 senadores do PDT. O Everton, a Leila e a Ana Paula. Que falou assim, não, eu vou continuar a base do governo. É isso. Por quê? Quando o governo ganhou e foi lá negociar, o PDT, porque o que me envergonha na política é isso. Você sentar com o executivo, sentar com o prefeito, ou sentar com o governador, ou sentar com o próprio Lula, né? Não, a gente precisa que eu vou ser base, mas para ser base eu tenho que ganhar isso. Quando é que tem negociação que é para o povo ganhar? Quanto que tem? Me conta, que hora que é? Não. Aí eu tenho que ganhar um ministério, eu tenho que ganhar secretarias, eu tenho que ganhar cargo, os meus senadores têm que ter tantas emendas, os meus deputados federais têm que ter tantas emendas, senão eu não sou base. Aí o ministro, o Lupe, né, que foi ministro e foi exonerado, pediu para sair, quem errou foi ele. Ele prevaricou. Quer dizer, o governo fez certo. Tinha que exonerar ele mesmo, aí. Ele errou. Aí, como ele não está mais, a bancada lá do PDT, lá da Câmara, já falou que não é base mais. Como é que eu vou lidar com isso? Sendo um governador do meu estado, tem que negociar esse tipo de situação. Aonde que eu já falei que eu não faço negócio errado, coisa errada. Aonde vai botar a faca no meu pessoal e falar, se você quiser ter base aqui na Assembleia, você tem que me dar isso, me dar isso, me dar aquilo. Como é que faz? E eu, sinceramente, estou pensando seriamente, vou conversar com Deus, conversar com a minha família e conversar comigo mesmo, se compensa continuar na vida pública. Se compensa um ano que vem, um cara que se doa igual eu dou aqui, eu não faço nada de errado. Nada de errado. Quem tá ganhando, se um dia eu virar governador, não é eu não. Quem tá ganhando é os 853 municípios, porque eu não tenho coragem de fazer nada de errado. Eu não tenho coragem de negociar nada para mim, a não ser negociar pro povo. E aí eu vejo uma situação dessa que eu vi, não é base mais não, porque tirou o ministro do PDT, o PDT não tem ministério mais não, então não serve mais. E o povo? E os aposentados que foi roubado na cara dura? E o ministro que simplesmente prevaricou? E foi homem, eu tenho que falar a verdade, porque a maioria de político não é macho. Ele pegou e falou assim, não, eu sabia, não fiz nada. Pelo menos foi homem, porque se fosse outro, ia justificar o erro em cima de erro. Ia mentir. Pelo menos foi homem. Mas agora não serve mais. Agora o PDT lá na Câmara, gente, não é base mais. E uma coisa que eu quero dizer aqui é justo. Essa questão aqui do INSS, gente, eu não estou aqui apontando o dedo na cara do Lula para falar que o Lula já sabia, como o próprio presidente Bolsonaro, ou a Dilma, o Temer, não. A gente lida aqui, isso aqui é uma prostituição mesmo, gente. Isso aqui é política. Parece que foi feito para não funcionar. A verdade é essa. O que tem de nego vagabundo que fica nos corredores do Congresso Nacional, atrás de fazer coisa errada, atrás de se beneficiar, é o tempo inteiro. Isso aqui já vem. Isso aqui é prostituído mesmo. A gente está num ninho de prostituição mesmo, de prostituído. Então, assim, a hora que você entra num negócio, saiba que você está num ninho de coisa errada. Então, por isso que eu não vou aqui falar assim, o Lula sabia. Porque como é que você fiscaliza a consciência de homens, de seres humanos? Você vai lá e coloca a pessoa como uma boa fé, indica aí para ser ministro, para ser secretário, tá lá todo mundo trabalhando, mas é feito para não funcionar. Parece que todo mundo pensa, política é negócio para roubar, para desviar dinheiro e fazer rolo. Parece que fica só nisso, o tempo inteiro. Ninguém parece que senta e fala, vamos fazer para o povo. Vamos fazer para o povo. Eu escutei agora os partidos, o PSDB, Podemos, falando que vai fazer uma fusão. Faça uma o próprio Republicanos com o MDB, faça uma pergunta. O que o povo ganha com isso? Fazer fusão? O que o povo vai ganhar com isso, gente? Nada. Quem ganha com isso, o que eles estão pensando de verdade mesmo? É ter mais deputados, ter mais cadeira, para ter mais representatividade, para poder lá depois negociar, botar a faca no pescoço do executivo, para poder ter mais fundo eleitoral. O povo mesmo não ganha nada com isso. E será quantos políticos têm coragem de pegar e subir aqui e falar isso como eu estou fazendo? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não devo nada. Eu não esqueço o dia que eu fui vir candidato a senador pelo meu estado e fui conversar com alguns partidos para poder me dar a vaga. Teve um presidente do partido lá do meu estado que virou para mim e falou, Cleitinho, o que você quer? Eu falei assim, eu quero a vaga. Ele regalou o oi, ficou uns 30 segundos olhando para mim e falou assim, pode pedir. Eu falei, não, eu quero a vaga. Você não vai querer mais nada? Eu falei, não, só quero a vaga. Foi só isso que eu queria, a vaga. Eu não vou negociar nada para mim na minha vida política, só vou negociar o que for para o povo. Então, assim, será que compensa mesmo eu continuar nessa aqui? Escutando desaforo de gente que não sabe o que é minha vida, o que eu passei. O que é para onde que eu chegar, onde que eu cheguei aqui, para ficar escutando desaforo de gente que não sabe nada de política, e se tivesse aqui, estava se corrompendo ao sistema também. A gente tem uma proposta aí, agora que está aí do governo aí, a questão da isenção de imposto de renda. Em vez de colocar isso como emergência, como urgência, para aquele que ganha até 5 mil não pagar mais, a urgência lá na Câmara essa semana foi para aumentar os números dos deputados. Para aumentar os números dos deputados. Agora, isso foi o que? Uma orientação do STF. Senhor Hugo Mota, com todo respeito a Vossa Excelência, saia na rua e peça a orientação de quem te colocou aí na cadeira, apesar que foram os deputados, né? Mas te colocou no mandato foi a população brasileira. Foi seu estado. Pergunta a eles se eles querem que aumente deputados.
Pergunta. E a orientação poderia ser para diminuir, não para aumentar. Vocês fazem ainda pior, vocês pegam e colocam para aumentar ainda mais deputados. E eu espero do fundo do coração aqui que os senadores tenham a consciência de não fazer isso. Peça orientação. Vai nas redes sociais de vossas excelências, saia na rua e peça orientação do povo e pergunta o povo se o povo quer que aumente deputados. Isso aí, gente, pode abrir um precedente que não aumenta só para deputados federais, não. Pode aumentar para deputados estaduais nas assembleias e para vereadores. E eu queria mostrar para vocês aqui, porque se aumentar para vereadores, isso foi um projeto lá no Rio de Janeiro. Vereadores do Rio aprovam a criação inusitada do dia da cegonha rebom. Olha aqui o que eles trabalham lá na Câmara de Vereadores. Imagina você colocar mais parasita para o povo ter que pagar. Olha o projeto que um cidadão desse teve coragem de colocar lá para votar. Você para uma Câmara Municipal um dia, você faz todo um trabalho, isso custa caro para a população brasileira, para um cara desse aqui fazer um projeto desse aqui. Aí, o que a gente está aqui agora discutindo essa semana é aumentar mais deputados federais. Imagina para vocês verem, tem que aumentar mais deputados estaduais, mais vereadores, com uma porcaria de projeto desse aqui. Bom, eu falei pra vocês, né, gente? De fato, o Cleitinho ali me parecia bem indignado com a situação. Muitos vão acusá-lo de ser populista, né? Tá querendo fazer isso daí só pra chamar atenção e ganhar votos. E outros vão, obviamente, ficar do lado dele aí. E eu vou falar que eu vou dar um voto de confiança aí pro Cleitinho, porque eu acompanho ele já há algum tempo. E ele me parece ser uma pessoa bem sincera, de fato, no que ele fala e tal. E eu quero ler muitos comentários de vocês aqui a respeito disso. De fato, ele acabou falando coisas ali que eu compactuo muito com ele, né? Principalmente do fato da política, que... se for ver aí, o político sempre quer sair ganhando de algum jeito ou de outro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas fiquem ligadinhos que logo mais a gente está de volta aqui com mais vídeo no canal Debate em Foco.